Fala galera, eu sou o Giancarlo e hoje eu vim aqui mostrar para vocês a história de um jogador que largou uma carreira promissora para se juntar à luta de independência de seu país. Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final e vem comigo entender melhor essa história. Mas antes da gente começar, dá aquela famosa moral, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu conto com o seu apoio para conseguir seguir trazendo histórias sensacionais de figuras do futebol que foram importantes para o contexto histórico de seus países. Agora, sem mais demora, vamos nessa. Rachid Makhlouf nasceu em 12 de agosto de 1936, na cidade de Sétif, na Argélia, país localizado no norte da África. Jogou futebol da metade dos anos 50 até o começo dos anos 70. O time que obteve mais notoriedade na carreira foi o Saint-Étienne, da França, onde conquistou um título do campeonato francês logo em suas primeiras temporadas pelo clube. Era conhecido por seu talento renomado e possuiu rápida ascensão no futebol, com apenas 20 anos de idade, tendo sido cogitado jogar pela seleção francesa na Copa do Mundo de 1958. Porém, tal ascensão e sucesso seriam trocados pelo sentimento de liberdade que a nação argelina, na época sob domínio da França, possuía. Mas antes, para a gente compreender melhor essa história, vai ser preciso explicar primeiro o contexto que Makhlouf estava inserido. No século XIX, a onda neocolonialista impulsionou os franceses a invadirem o território argelino, e se valendo de fracas justificativas ligadas à ação de piratas na região, o governo francês ordenou a invasão da Argélia em 1830. Já nesse momento, a resistência da população local impôs uma delicada situação de conflito, que só foi estabilizada a partir de 1848. Ao longo deste processo, colonos vindos de vários países europeus ocuparam a região norte da Argélia, em busca de terras férteis existentes naquele espaço. O processo de desapropriação dos nativos impôs as primeiras diferenciações entre argelinos e europeus. Durante o período em que mantiveram o controle na situação da Argélia, os franceses ganharam o apoio das elites locais, dando em troca importantes cargos de chefia e abrindo as portas de suas instituições de ensino aos filhos dessa elite. Mas, com o passar do tempo, a tal elite, educada nos moldes europeus, começou a se organizar politicamente e criou um discurso contrário à presença francesa no país. E foi a partir desse momento que o processo de independência argelina começava a dar seus primeiros passos. Desde sempre, existiu uma insatisfação popular com o domínio francês na Argélia. Isso porque uma minoria europeia imperava mediante a uma maioria do povo local, formada por árabes e berberes. Com o passar dos anos, os franceses começaram a reconhecer a Argélia como parte do território da França. Isso fez com que os argelinos vivessem como meros estrangeiros em seu próprio país. Apesar da situação, foram introduzidas também algumas concessões aos muçulmanos argelinos. Eles podiam viajar à França em busca de trabalho e lá professar livremente a sua religião. Além disso, foi permitido oficialmente o ensino do idioma árabe na Argélia. A resistência começou a aparecer cautelosamente. Um primeiro sinal de alarme para os franceses ocorreu em 1950, com um assalto ao Correio Central de Oran, orquestrado por Ahmed Ben Bella. O líder rebelde argelino tinha servido no exército francês durante a Segunda Guerra Mundial, como muitos de seus compatriotas, tendo sido altamente condecorado pelas suas ações nos campos de batalha da Itália. A situação ficou ainda mais tensa depois que Tunísia e Marrocos conquistaram sua independência, mas os franceses continuavam enviando para a prisão líderes do movimento argelino. Houve massacre dos dois lados, principalmente partindo de colonos franceses, que tinham medo que o governo francês acabasse abrindo mão da Argélia. Na França, a rebelião argelina levou de volta ao poder o general Charles de Gaulle, que em 1958 decretou maiores direitos aos cidadãos muçulmanos da Argélia, e um ano depois já falava no direito da autodeterminação da Argélia. Nesse contexto, em 13 de abril de 1958, Makhlouf desistiu de disputar o Mundial daquele ano para poder se juntar à Frente de Libertação Nacional, a FLN, movimento do povo argelino que buscava a independência e reconhecimento mundial como uma nação livre. Junto com outros jogadores de origem argelina,
como Zitoun, Kermali e Bentifo, Makhlouf se tornaria símbolo da resistência. Ele e outros 9 jogadores fugiram pela Suíça e pela Itália para participarem mais ativamente do movimento, fato que foi noticiado até nos Estados Unidos. O time da FLN começou então a fazer excursões pelo norte da África, Europa Oriental, Oriente Médio e Ásia, a fim de exaltar ao mundo o orgulho de ser argelino. Nessas excursões, algo muito comum na época, o time, que era a base de uma seleção argelina, venceu 65 jogos, empatou 13 e perdeu 13, e criou uma exibição de jogo altamente ofensiva no sistema 4-2-4, dando flexibilidade tática e liberdade para os jogadores em campo. Com uma base sólida, o time da FLN tentou se filiar à FIFA, mas foi raivosamente rejeitado. Isso porque, naquela época, o corpo diretivo da maior entidade do futebol mundial era formado por pessoas conservadoras da Europa Ocidental. Após o fracasso na tentativa de filiação à FIFA, os argelinos buscaram ajuda por detrás da cortina de ferro, tendo o apoio do bloco soviético. Seguidamente ao ocorrido, a FIFA fez uma lista com punições severas aos países membros que aceitassem jogar contra o time argelino, o que fez com que muitos times da Europa Ocidental recusassem jogar contra o time da FLN, fato que enfraqueceu o impacto do futebol no movimento. Apesar disso, os argelinos perseveraram na causa e realizaram outras 2 grandes excursões. A primeira pela Europa Oriental, onde jogaram em países como Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, União Soviética e Tchecoslováquia, fazendo 21 jogos em apenas 10 semanas. Na segunda, jogaram na China e no Vietnã do Norte, tendo em 6 semanas ganho 8 jogos, empatado 11 e perdido apenas 2. No Vietnã do Norte, receberam o incentivo do primeiro-ministro vietnamita Pham Van Dong, que em seu discurso fez uma alusão à Guerra da Indochina, onde o povo local expulsou os franceses, falando que, se os argelinos puderam derrotar os vietnamitas em campo, também poderiam vencer a guerra contra os franceses. As últimas exibições do bravo time argelino foram em países da Europa Oriental, como Iugoslávia, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia e Hungria. Nesses países, ganharam 9 jogos, empataram 6 e perderam outros 6. Com o processo de independência chegando a um desfecho final, alguns jogadores optaram por viver no litoral da Tunísia, treinando em times locais, e outros se preparando fisicamente para retornarem ao futebol francês. Na França, em abril de 1961, a última tentativa para impedir a independência argelina foi posta em prática. Conhecida como Putsch dos Generais, a tentativa de golpe em cima do então presidente francês Charles de Gaulle fracassou, fato que viabilizou ainda mais a independência argelina. Em 6 de junho de 1962, o time da FLN foi encerrado e em 5 de julho do mesmo ano, a Argélia conquistava sua independência. Com o objetivo conquistado, alguns integrantes mais velhos do time preferiram ficar pela Argélia para acompanharem e ajudarem a desenvolver o futebol no local. Já Makhlouf retornou ao futebol francês, onde atuou por mais algumas temporadas pelo Saint-Étienne, conquistando mais 3 campeonatos franceses e uma Copa da França. Parou de jogar em 1970, tendo como último clube o Bastia. Na Copa do Mundo de 1982, Makhlouf foi o técnico da seleção argelina naquele Mundial, dando também sua contribuição após o conflito. Por hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu queria saber o que vocês acharam do vídeo. Então, deixa aí a opinião de vocês nos comentários. E lembrando que eu tenho outros 2 vídeos aqui no canal. E que eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, beleza? E se você gostou, dá aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque o apoio de vocês vai ser muito importante aqui pro canal. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Valeu, galera! Até a próxima!